legal você ter um passado e ter uma história pra contar, porque isso forma a sua personalidade, assim. A única coisa que eu acho é muita perca de tempo, essa nova geração fica só se inspirando nas coisas lá fora. Os caras sabem o nome de todos os dançarinos lá fora. Pergunta pro cara quem foi o Canícula, o Luizinho, o João Break, e assim vai, o Bulldoguinho, o Bulldog, e o Falcon, sabe, o Minu. Ou seja, cara, você sabe a história lá de fora, mas daqui você não sabe porra nenhuma. Mais do que estética, o hip hop é um modo de vida, uma cultura em movimento. Então isso é sacanagem, sabe? Sacanagem com as pessoas que se doaram numa época que não tinha nada. Ser do hip hop não é estar, é sentir, é conhecer. Poxa, a gente tem uma história do nosso hip hop que não perde de forma alguma para a história do hip hop no Bronx, que tem tudo a ver, cara. A gente teve as mesmas dificuldades, a gente se começou excluído lá, a gente começou excluído aqui. Então, sabe-se muito pouco, acham-se que a história se resume na 24 de maio, na São Bento e na Roosevelt. Tudo bem, são 3 pontos importantes, mas e as pessoas que fizeram essa história? Fora a Backspin, fora Nelson Triunfo, e fora Street Warriors e as CRIO, Nação Zulu e assim vai. Estudar sua história é saber a verdade? Quem foi o protagonista? E a gente como B-Boys, B-Girls, participantes da cultura das danças urbanas, a gente tem que respeitar as origens, os nomes das pessoas que fizeram essa história. Temos que admitir que diferentes sabedorias que emergem em uma mesma época, numa mesma sociedade, produzam variadas concepções de memória e remetem a modos diferentes de história. Nós moramos num país que é um país sem memória. Platão nos diz que a memória é para aqueles que esqueceram. Conhecer a história do hip hop não é buscar uma verdade, é sentir as verdades. Sou Duguet Chabais, sou MC, saber o princípio das coisas. Próxima estação, São Bento. São Paulo, década de 20. O forte cheiro de café vinha dos bolsos dos barões do Ouro Verde de outrora e era sentido por 800 mil habitantes. O projeto civilizador republicano andava a todo vapor. A economia cafeeira dava lugar gradativamente a uma inicial industrialização com muita mão de obra barata. Novos costumes se mesclam com antigos e São Paulo começa a ganhar cara de cidade grande. O Ford T começa a aparecer na paisagem, disputando passagem com bondes da Light nas estreitas ruas do centro da cidade.
Entre 1924 e 1925, uma forte seca levou a Light a racionalizar energia, diminuindo os bondes em circulação. Aparecem na paisagem os primeiros ônibus. Como proposta alternativa ao transporte público, a companhia canadense apresentou um projeto de sistema misto de bondes e ônibus, na qual previa linhas subterrâneas, tal qual o metrô. O plano foi rejeitado e ficou engavetado por anos. Na década de 40, o projeto de metrô foi levantado novamente. Contudo, não decolou. Neste momento, a construção deste moderno meio de transporte virou bandeira. Afinal, o metrô era símbolo de progresso. Na década de 60, havia no mundo 33 metropolitanos em funcionamento, 38 em construção e algumas ditaduras em andamento. São Paulo estava no caminho certo. Com um custo total de 1,2 bilhão de cruzeiros, advindos dos cofres públicos da Prefeitura, do Governo do Estado e de 62 bancos acionistas, o trecho Saúde-Jabaquara foi inaugurado em 1973. Figueiredo Ferrez, então prefeito, discursava sobre a obra colossal brasileira. A presença do presidente era imprescindível. E foi das mãos de Emílio Garrastazu Médici que São Paulo entrou nos trilhos do progresso e avançou com velocidade, assim como os grandes centros urbanos do mundo. A cidade mudou, o mundo mudou, o ritmo mudou e as relações humanas também. São Paulo saboreava o doce do progresso com o custo amargo do desgosto. Longe na distância, mas próxima no tempo, Nova York era o modelo. Consumo, luxúria e vaidade. Um sonho de verdade, mas que compartilha do mesmo amargo da modernidade. Similaridade, afro-latinidade, criatividade. A cidade mudou, o mundo mudou, e o urbano ganha nova face. É nesse contexto que uma nova cultura nasce. As culturas nascentes da diversidade, ao sul do Equador, se tornam a grande novidade. Distantes na geografia, mas bem próximos no tempo, os guetos se comunicam e comungam de identidade. Nos anos 80, São Paulo já se destacava como uma das maiores metrópoles da América Latina. E o centro da cidade não era somente local de negócios e comércio. Era também ponto de encontro de diversas culturas urbanas. Aqui era infestado de punk. Então é o seguinte, aqui era sinistro, cara. Você tinha uma par de tribo, tudo quanto é canto, os caras tretavam fora daqui. Não, aqui é o seguinte, aqui era a paz dos caras. E os punk ficavam na escada lá com o movimento deles lá. Os caras levavam umas fitas lá, faziam uns rolos de umas braçadeiras, faziam umas tretas. A gente respeitava o espaço deles e a gente ficava no nosso canto lá dançando, fazendo o nosso movimento. Com o tempo a gente foi criando um vínculo. Tipo assim, teve algumas tretas lá. O mesmo ritmo que a gente foi chegando, os caras foram saindo. Se encontravam com os caras, nunca tiveram um problema com o punk, cara. Não precisou de polícia, não precisou de urubu, que na época a gente chamava os urubu mesmo. Não precisou de ninguém. Teve uma vez que eles vieram em massa mesmo, vieram curtir mesmo, curtiram com nós, que foram e pegaram o destino, e até hoje eles estão por aí. Os radicais mesmo são eles, e tiro o chapéu pra eles.